Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande honra e a imensa alegria de conversar com meu querido Luiz Fernando Lucas. O Fernando é CEO na Escola da Integridade, autor do livro best-seller A Era da Integridade, palestrante e TEDx São Paulo Speaker. É conselheiro de empresas e mentor sobre cultura de valores e liderança consciente. Advogado, MBA com experiência de mais de 25 anos em várias indústrias e segmentos como empreendedor, empresário e executivo C-Level. É membro do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente Noroeste Paulista, presidente do Instituto Acordem e Progresso. Fernando, meu querido, é uma imensa alegria, uma grande honra essa conversa que a gente vai ter aqui hoje sobre cultura de valores e liderança consciente, com você aí, um grande mutante atuante, né? Trazendo tantas mensagens já, né? Você tem esse viés forte aí com a integridade, vai ser de muito valor, já tenho certeza, a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Seja bem-vindo ao Mutantes, meu querido. Uma honra para mim também, um prazer e, assim, um tanto de coisa passando aqui dentro de mim, né? Os mutantes, né? Acho que tudo muda, essa mutação que a gente tá. E você falou, a nova humanidade acontece agora. Eu senti, assim, a nova humanidade acontece aqui dentro de mim, dentro de você, né? E essa cultura de paz da Unipaz, uma honra estar aqui nesse podcast, nessa filosofia, movimento, educação e tudo mais, que eu conheço pouco, mas já ouvi falar muito bem da Unipaz. Depois eu conto um pouquinho como que eu conheci, assim, a primeira vez. Uma honra estar aqui e poder compartilhar, no fim do dia a gente fala para nós mesmos, né? Fala para o nosso ser ouvir, e aquilo acaba ressoando. Então, que ressoe aí no coração e mente de todos que estiverem nos ouvindo. Maravilha, que assim seja. Pois é, né? E assim, a proposta não só do podcast, mas como do Mutante como conceito, né? Realmente trazer, inspirar essa nova humanidade, né? A gente fala nova consciência, mas na verdade a consciência não é nova, né? A gente só que está num processo de relembrança, de resgate, né? Nesse novo milênio. E existe, né, Fernando, aí uma grande necessidade dessa, assim, acho que de mudança de visão de mundo, né? Assim, na verdade, esse resgate de valores. Tem a frase do Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz, tem uma frase maravilhosa que ele fala: mudamos o mundo mudando o olhar, né? E essa conversa de cultura de valores, esse resgate de valores, na verdade, é realmente um grande convite para a gente mudar o olhar, né? E fazer um resgate, porque esses valores já estão intrínsecos em nós por natureza, por essência, né? Acho bem legal, porque essa frase, né, do Roberto, tem uma palavra em inglês que é awareness, né, que nós não temos ela nesse sentido no português. A gente traduz às vezes como consciência ou como estar atento, mas o estar aware ter a percepção, né, é uma palavra que nós não temos uma similar igual. Então, no inglês, você usa consciousness para consciência e o awareness para você estar percebendo. Então, a consciência existe. O que amplia é a nossa percepção. O que amplia é a nossa capacidade de perceber o que sempre esteve, o que sempre é, né? Porque é esse presente eterno que, na relatividade do tempo, a gente está nessa linha, que não é uma linha, né? É um círculo infinito. É um círculo, uma espiral. Então, com esse aí que está atrás de você, né, formando esse desenho lindo,
Então, o que muda é a nossa capacidade de perceber mais, né? E olha que interessante, né? O ser humano, uma das principais características que o diferem dos outros animais é a capacidade de perceber padrões, além da linguagem, obviamente. E conforme a gente amplia a nossa capacidade de ver mais, é que a nossa consciência se expande. Então, esse novo olhar, né? Que o objeto do olhar continua lá. E no caso dos valores, são absolutos, né? Essa cultura da paz é uma cultura de valores, porque os valores são absolutos, é relativo à nossa percepção em relação a eles. Né? E é bonito pensar que existem alguns valores humanos absolutos, né? Que daí vem todos os outros, né? Do amor, da paz, da justiça, da verdade, da não violência, e daí se abre um grande leque e que a gente, né? Eu compartilho também que de uns anos para cá essa relação com a intuição, e tem algo que me fala assim no meu silêncio, né? Nas minhas práticas de meditação, assim, resgate de valores, assim. Então é um assunto que eu também gosto muito, e eu acho que esse convite, né, para todos nós, assim, como essa grande transição, né, de humanidade que a gente está atravessando aí juntos nesse momento, é realmente um grande convite, né? Parece óbvio, só que o óbvio tem que ser dito, né, Fernanda, assim, que todos nós temos realmente que fazer esse trabalho, na verdade, é muito mais de autopercepção, como anda a nossa relação, né, de comportamento e conexão com esses valores, né? Com certeza. É interessante esse chamado interno, né, de retorno aos valores, né, retorno aos princípios, porque e quando a gente vê, né, às vezes a gente vê umas crises na sociedade, né, nas vida familiar, pública, política, individual, e as pessoas falam, os valores estão invertidos, né, então, e toda vez a gente esse chamado de retorno é uma coisa tão intrínseca e natural e óbvia, ao meu ver, para o ser humano, e talvez o que a gente não perceba é que por que isso a gente está toda hora querendo retornar aos valores, né? Porque é importante que a gente não confunda assim os valores morais ou a ética do momento com o que é o conceito de valores, porque essas palavras, Vivian, de ética, moral, princípios, virtudes, valores, é tão confuso porque as definições não são claras e que elas são, às vezes, mal explicadas, mal interpretadas, que eu acho importante até a gente separar o que são elas, né? Porque a ética, que é a palavra mais utilizada para definir esse balaio de coisas, né? Ela é a mais limitada delas. Porque a ética, ela é circunstancial, ela é temporal. A ética dos canibais era matar o outro e comer se fosse inimigo e saudável. A ética dos religiosos na época das cruzadas era matar se não fosse cristão. E dos muçulmanos era matar na jihad, tudo em nome de Deus, naquela ética. A ética da cadeia é diferente da nossa ética. Então, ela muda de acordo com o tempo, com as circunstâncias, conforme vai se ampliando os tratos, os contratos, as ideias, as percepções de mundo. A moral é a ética ampliada ao que se acha certo e errado, muito ligado às crenças, aos dogmas, às religiões. Agora, acima disso ainda, tem as virtudes, aquilo que, como ser humano, eu quero almejar fazer o que é certo, porque estou me referindo a um absoluto. Esse absoluto é o valor. Os princípios são aquilo que nascem com os valores, e as virtudes são os comportamentos humanos que nos levam aos valores. Então, colocando isso quase que numa escala de níveis de consciência, de níveis do que são valores no absoluto, princípios, aquilo que se origina dos valores, virtudes, o modelo de comportamento humano tendo os valores como referência. E aí, um pouco mais para baixo, né, os valores morais, o que então um conjunto de pessoas no seu dogma, na sua crença do momento, e a ética, o que é aceito por todos como aquilo que deve ser o comportamento humano, independente
das virtudes. Olha que interessante. Quando a gente separa isso tudo, fica um pouco mais claro de entender. E por que a gente quer voltar para os princípios, os valores? Porque lá no conceito de absoluto, ele não tem contrário. E num mundo completamente polarizado, dicotômico, onde as pessoas estão brigando sobre a opinião dos outros, brigando sobre se o Covid é isso ou aquilo, se a vacina funciona ou não, se a direita está certa ou se a esquerda está certa. Então, tudo que a gente olha em termos, as questões raciais na polaridade, as questões de gênero na polaridade, as questões de pensamentos econômicos na polaridade, as questões políticas na polaridade, as questões sociais, e a gente vê polaridade na mesa do bar, na mesa do almoço do domingo da família, no encontro que era para ser amoroso, e aí vem a disputa, que outrora foi limitada às questões do futebol e da religião, se extrapolou para a política e agora é o padrão que está mais em evidência na sociedade. E na minha compreensão, tudo vem à tona, né? A sombra é mais evidente quanto mais luz se coloca. Essa polaridade, ela é fruto deste momento que vivemos de transformação e que cabe a cada um de nós compreender que as polaridades são leis universais, são leis herméticas, né? A lei do ritmo, a lei da polaridade, a lei do gênero. E essas dualidades que aqui nos encontramos, né? Elas são tão evidentes e tão óbvias. Por exemplo, para nascer um filho, uma criança precisa da polaridade, precisa do masculino e do feminino. Para a gente ter a luz elétrica que gera essa energia, é preciso o polo positivo e o polo negativo. Para escutarmos uma orquestra, é preciso, do lado racional do cérebro, de alguém estudar a maestria de usar um instrumento e reger aquela orquestra, mas também só vamos ser tocados no coração se tiver a emoção de quem está regendo, tocando. Então, essa união entre mente e coração, as polaridades que existem, elas são tão naturais, mas quando a gente vai e se apega a alguns dos extremos, a gente sai do mais próximo que a gente tem da referência, do absoluto. E os valores, eles são absolutos. E um exemplo que eu uso bastante quando a gente pensa em valores, vamos pensar em um que todo mundo compreende, a verdade. Quando as pessoas pensam que verdade é uma virtude, é um valor, é um princípio, se a gente perguntar qual é o contrário da verdade, algumas pessoas vão achar que é mentira, mas mentira não é o contrário da verdade. Mentira é apenas a ausência de verdade, é um grau relativo da verdade. Porque a verdade, ela é independente de qualquer questão. Se for no dicionário, verdade é aquilo que é verdade, é real. E no dicionário, mentira é aquilo que não tem verdade. Então, a mentira precisa da verdade como referência. A verdade não precisa de nada como referência. Ela não tem contrário. Assim como a luz não tem contrário. A sombra não é contrário da luz. A sombra é a ausência da luz. Assim como qualquer engenheiro sabe que não dá para estudar o frio. Dá para estudar o calor e a ausência de calor. Então, os valores, eles têm essa característica. E por que a gente tem esse chamado interno de retorno aos valores? Porque numa crise de polaridade, onde está todo mundo nos extremos, a única forma de nos trazer para o centro são os valores. Porque eles não têm contrário. E se a gente pautar a nossa vida, nossas decisões, nossas ações, nossas palavras em valores, a gente vai estar sempre no absoluto presente, no absoluto equilíbrio e no caminhar em direção a uma referência que não tem opostos, não tem dualidade, não tem contrário. E isso por si só traz paz. Isso por si só traz tranquilidade nas decisões, nas ações, traz congruência entre o que se fala, pensa, faz e sente, que é um conceito da integridade, que é um fundamento para se conseguir paz. E é bonito, né? Muito lindo te ouvir e assim, quando a gente fala de um resgate, porque na verdade isso já está em nós, é a nossa natureza, né, Fernando? Eu acho que, enfim, todo um contexto psíquico, histórico, cada ser humano é um universo que tem toda a sua história aí,
e que de alguma forma a gente foi se protegendo, né, e vai deixando de ser o que a gente é por natureza. Eu acho que quando você me traz desses valores absolutos, é isso, assim, aí não existe nem questionamento, né, essas coisas elas são, né, o amor ele é, a paz é, inclusive a felicidade também, né, esse encontro mundo adentro é. Então, aí realmente não tem questionamento. Eu acho que o trabalho que a vida nos convida, né, muito através mesmo do autoconhecimento, é ver e perceber em si o que impede da gente ser, né, o que a gente é por natureza, para que a gente possa manifestar, né, em ações e no comportamento, e nas relações, e nas escolhas, enfim, a natureza. Exato. Interessante, porque a gente tem muita gente achando, né, foi propagado nos primeiros estudos de psicologia que o ser humano era mal por natureza, né? Algumas religiões preconizaram isso como, né? E sim, eu sou cristão e sem seguir nenhuma religião atualmente, mas quando a gente fala que a gente nasce pecador, a gente já coloca um negativo na compreensão e depois você precisa se redimir desses pecados. E lá na década de 60, 50, teve muito estudo de psicologia que depois norteou muitas decisões do mundo, achando que o ser humano, quando solto, ele vira um bicho, né? Então, na necessidade de fome, ele ataca o outro, ele agride. E na prática, tem um livro bem recente chamado Humanidade, que eu realmente recomendo, que o autor é o Kotler, ele é o mesmo autor de Utopia para Não Realistas, Steven Kotler, desculpa, o autor é Rutger Bregman, é um jornalista holandês, um pesquisador, e ele demonstra que essas pesquisas que fundamentaram todo um pensamento de que o ser humano tinha uma maldade ou se safar em primeiro lugar em detrimento do outro, e que tem muitas teorias embasadas nela, tipo o livro do George Orwell, né? Que muita gente acha, então, que o ser humano, quando preso numa ilha com algumas pessoas, ele vai começar a devorar os outros, ele vai agir com maldade, etc. E aí se descobriu, e esse livro Humanidade mostra que essas pesquisas, todas elas tinham vieses e deformações na sua origem, na forma que elas foram feitas, nas formas que elas foram instigadas, e que não existem casos reais. Assim. Os casos reais é quando os seres humanos ficam numa ilha perdida, eles têm compaixão, eles se ajudam. Quando tem catástrofe, a primeira coisa que a gente faz é ajudar o outro, independente da raça, do credo, da língua ou do sexo. Quando a gente está em dificuldade, o ser humano ele tem compaixão como princípio. Então, criamos umas crenças limitantes, infelizmente embasadas em alguma ciência, e que elas vão sendo desmoronadas conforme mais a humanidade vai sendo mais humana. Eu recomendo esse livro porque ele desconstrói belamente. E quer ver outra crença que nos limita? A crença na escassez. A economia é pautada por uma teoria dizendo que a definição de economia, a matéria, a economia, ela é a gestão dos recursos finitos. O que é finito no universo? O que é finito? Nada. Tudo é infinito. E ainda mais com o avanço da tecnologia, que consegue transformar as coisas, né? Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se tudo se transforma, o que é finito? Nada. Porém, a humanidade tem essa crença na escassez limitante. Então, quando a gente junta algumas dessas coisas, nos colocam algumas verdades que não tem nada de verdade. Um dos teóricos de economia, por exemplo, Adam Smith, conhecido como o pai da economia, porque ele escreveu o livro A Riqueza das Nações. Antes de escrever esse livro, ele era um filósofo. Ele escreveu um livro, para mim, muito mais importante, que é A Teoria dos Sentimentos Morais. E nesse livro, ele traz um estudo dizendo que o ser humano, ele tem é inato ao ser humano querer melhorar. É óbvio, que a gente dorme no chão, quer construir uma cama e constrói uma cadeira. Tudo que a gente faz é para a melhora própria, né? O indivíduo melhorando. E a religião é isso, né? Me conectar, religar com Deus, a espiritualidade, a busca da paz.
Aí o conhecimento, né, a ciência, é melhorar os instrumentos materiais, melhorar a nossa vida. Estamos aqui conversando virtualmente porque alguém foi querendo melhorar o seu conhecimento para viver melhor. E isso não é uma dicotomia entre ciência e religião. Essa polaridade não existe. Existe um tripé. Tem a política, que é a polis com ética, que é a cidade-estado gerida com ética, que é para melhorar o bem comum. Se perdeu no meio do caminho. Então, como o tripé é equilibrado, fica aí evidente de ver, nessa teoria que o Adam Smith traz, lá no passado, 1700 e pouco, de que o ser humano é inato, é inerente ao ser humano a busca pela melhoria. E uma outra característica é que o ser humano não quer sofrer, não gosta de sofrer. É tão óbvio isso, né? A criança põe o dedo na frigideira, vê que queima. O medo nos auxilia a isso. O ego nos auxilia como ferramentas, não como negativa, mas como positiva. E se o ser humano quer melhorar e não gosta de sofrer, é aí que vem a experiência de aprendizado na linha do tempo. Agora, tem uma característica maravilhosa que o Adam Smith mostra nesse tratado de 1700, se eu não me engano, 1759. Ele mostra que o ser humano, além de querer melhorar e de não querer sofrer, ele não gosta e não quer ver o outro sofrer, por compaixão. Então, são essas coisas que a gente que a gente vem perdendo, mas que a gente vem recordando agora, que os valores, eles sempre estiveram lá. Cabe a nós ampliar a nossa consciência e agir. Tem uma frase que eu gosto, que eu falei uma vez, que é: fazer o certo é o único jeito de dar certo. É um questionamento até o livre-arbítrio. Maravilhoso. É um questionamento até o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é essa condição humana de ter a opção de escolher. E se a gente for essa também ilusória crença da luta contra o bem e do mal, e já falo sobre isso, e desse bem e do mal dentro de nós, o que é o livre-arbítrio? É a nossa capacidade de escolha. Eu quero abdicar do livre-arbítrio, conscientemente. Porque se eu tenho a opção de escolher entre o certo e o errado, por que eu quero escolher o errado? Se isso vai me tirar o sono, ou em último caso vai me tirar a vida, ou vai me pôr na cadeia, ou vai estragar minhas relações, ou vai estragar o meu material, ou vai estragar o meu mental, ou o meu emocional, ou tudo isso junto e misturado. Então, eu quero abdicar da ilusão de escolher o errado e só quero escolher o certo. Então, que eu tenha sabedoria, né? Que Deus me dê sabedoria para saber distinguir entre o certo e o errado e só escolher o certo. Que aí a minha evolução vai ser muito mais rápida. E quando eu escolher o errado inconscientemente, que eu tenha a capacidade de enxergar o mais rápido possível para poder me corrigir o mais rápido possível. E quando eu falo que essa luta do bem e do mal e das dicotomias é uma grande ilusão, junta com o que eu falei no começo da minha fala sobre tá tudo aqui nessa polaridade, né? Luz e sombra, direita e esquerda, masculino e feminino, positivo e negativo. Tudo é aquela figura do yin e yang, né? Da completude entre os... A gente tem na dualidade os opostos, eles servem como contrastes. Nós não poderíamos estudar o calor se não tivéssemos o frio. E não poderíamos nem conhecer a luz se não tivéssemos a sombra. Então é para nosso entendimento, inclusive, que existe o bem e o mal. E olhando para uma compreensão maior, o que é o todo? O que é Deus? O que é o cosmos? O que é o eu superior? O que é essa somatória? O que é o universo? É a soma de tudo o que existe e de nada do que existe. É a soma dos planetas, das estrelas e do vazio entre elas. É a soma das letras e dos espaços entre as palavras e as letras. É a soma das notas musicais e dos tempos de silêncio entre elas que fazem a melodia. Então, a soma entre o tudo e o nada é que forma o todo. E nesse todo compreende o que a gente entende como o bem e o mal, assim como a luz e a sombra. Então eu tenho uma compreensão para mim que o que a gente chama de mal também está a serviço do bem, porque no fim do dia ambos servem ao mesmo propósito, só que um vai dar mais sofrimento que o outro, mais tempo, mais trabalho. Então cabe a nós escolher. E como aprender e integrar com esse mal, essa sombra
que existe dentro de cada um, desses conflitos, porque essa cultura de paz, eu não fiz a Unipaz, mas eu, maravilhosamente, ontem estava na peça do teatro do Gandhi, e o tema era a cultura de paz. Ele, talvez como tenha sido ele quem ancorou esse valor universal no planeta Terra. Então, e aí hoje aqui gravando contigo, falando dessa cultura de paz, essa paz que só pode vir de dentro, só pode vir do exemplo, só pode vir da atitude, assim como foi essa mensagem que foi a vida de Gandhi. Então, que maravilhoso é essa busca que não tem jeito de buscar fora. E eu ontem, né, parafraseando uma frase de Gandhi que eu escutei ontem, que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Maravilhoso. Fica o convite até, inclusive, aqui para o ouvinte. A gente tem um episódio com o João Signorelli falando sobre a vida do Gandhi, que realmente é um grande ícone aí nessa construção da cultura de paz Oriente e Ocidente, né? Na verdade, ele fez essa ponte aí. E, na verdade, né, Fernando, assim, acho que só o cidadão que não esteja em seu estado saudável não faz essa escolha, né? Assim, de discernimento, exatamente como você falou, que Deus me dê discernimento para minhas escolhas, né? Porque a partir de um momento que eu estou desconectada da saúde, né? E saúde em latim, salus, inteiro, né? Tem a ver com essa integridade que você traz assim no seu trabalho. Tem o livro do Roberto Crema também, com o Pierre Vai e o Jean-Yves Leloup, da normose, que é a patologia da normalidade, né? Que assim, a partir do momento que eu tento, na verdade, me encaixar em padrões que são patológicos, aí é realmente onde a gente realmente não consegue ter essa visão de discernir e escolher aquilo que é bom, e eu detectar o que não está bom, e eu me lapidar, me trabalhar, fazer trabalhos mais profundos de autoobservação, autopercepção, autoconhecimento, porque é parte, né? A gente está aqui realmente para evoluir, né? O grande convite da nossa existência é aprender e evoluir, né? Realmente tentar sair um pouco melhor do que chegou, e é natural. Eu acho que se a gente não tivesse nada a ser trabalhado, já nem estaríamos aqui. Mas o convite mesmo é realmente detectar o que em mim ainda não é saudável, que me impede de fazer escolhas. Porque é natural, como você falou, se eu estou lá na ilha, por compaixão, por natureza, eu quero cuidar. Isso é bonito também, né? A gente traz, você falou aí do início da história da psicologia, que a gente detectava a patologia, né? E agora a gente está realmente caminhando aí, depois do humanismo, né? Com a psicologia transpessoal, caminhando para essa visão integral do ser, caminhando para o íntegro, para o saudável, né? Assim, apenas se o ser está num momento de patologia, que não consegue enxergar que, por natureza, a gente escolhe cuidar da vida, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta, né? É bem legal isso, porque essa evolução, né, ela sempre tem, mesmo na evolução do conhecimento, né, se for da psicologia, ela sempre tem os contrários ali em volta, né? É muito interessante, assim, o quanto que a gente acaba se apegando, às vezes, nessa normalidade, né, na norma regente, né, como você disse, na normose, e aceitando o que a maioria aceita, né? E achando que isso é o certo. Então, esse é um estudo muito bonito de se fazer, porque como os gregos separavam, né, em 3 níveis, os deuses, os heróis e os mortais. O próprio nome diz já os mortais. Você não sabe história de mortais. Você só sabe nome de mortais na história da mitologia grega, daqueles que eram mortais e lutaram e se transformaram em heróis. O restante, eles somem na história. E o que significa isso qual o link?
dessa história do normose, dos normais, com essa história da mitologia grega. As pessoas que ficam na normose achando que o que está na norma, porque normal é o que está na norma, né? O que é aceito pela maioria é o que é certo a fazer, eles passam a vida insignificante, passam a vida com insignificância, porque são mortais, a vida é passageira, é efêmera, porque está se movendo como massa. Os heróis são aqueles que, não conformados com a normose, com a normalidade, com a mortalidade, eles agem como deuses para se aproximar da divindade, né? Dos deuses são imortais, e os heróis é o que está entre os humanos mortais e os deuses imortais. Então, os heróis são os semideuses. São aqueles que não acreditam na história da normalidade, da normose, da massa, e escolhem construir a sua própria história. Escolhem construir a sua própria história, indo, às vezes, contra tudo e contra todos, mas tendo a coragem, agindo com o coração, né? Porque a palavra herói vem do filho de Eros, deus do amor, com uma mortal, ou com um mortal, e a união entre um deus imortal e um mortal deu um herói, um semideus. Quem é, então, herói? É filho de Eros, que é filho do amor. Que lindo. E Eros, filho do deus do amor, representado tão claramente com essa palavra que vem do latim amor, que significa a de ausência, de negação, e mors, de morte. Então, Deus do amor é quem tem a ausência de morte, que é o Deus da vida. E, então, olha só que interessante. Para sair da normose, tem que estar vivo. Tem que ter coragem. Tem que buscar a divindade, independente de religião. Tem que buscar a perfeição, que só é possível através dos valores, através do que é o absoluto. E tem que ter coragem de sair nessa normose e ser olhado como ovelha branca mesmo da família. Como ovelha negra, tanto faz. Tem aquele 1% da passagem do pastor que sai do seu rebanho, foge uma ovelha, e ele deixa as 99, está na Bíblia essa passagem, deixa as 99 ovelhas para ir buscar aquela uma perdida. Aquilo não é sobre ovelhas, aquilo não é sobre pastor. Uma outra compreensão sobre essa passagem bíblica é aquilo é sobre a busca do 1% faltante para você se aproximar da perfeição, da unidade, que é a integridade. É aquele... Se você se comportar como os 99% da massa, você vai estar lá. Mesmo no bolo abandonado pelo pastor, porque ele foi atrás do 1%. Porque aquele pastor sabe que não adianta chegar no fim da jornada quase completo. Só tem um jeito, que é chegar completo, 100%. Então essa busca, a gente não pode se apegar a alguns detalhes da normose. Eu atribuo, a gente atribuir a norma, a normose, como você trouxe desse livro, e que eu faço essa ligação com os mortais, é quando a gente acredita em umas coisas como se elas fossem absolutas, mas elas não são. Por exemplo, a psicologia. Tem a psicanálise toda de Freud. E Freud fala, mestre, né, desse ensino, desse teoria. Mas Freud trata o trauma e trata os complexos, né, de Édipo. Então, toda a questão ligada à mãe, ao fálico e ao trauma. Na mesma época de Freud, teve um psicólogo chamado Alfred Adler. E o Adler foi esquecido. O Adler, que teve um embate com Freud, porque a teoria de Adler não existe o trauma. Olha que interessante, o Adler mostra que dois irmãos gêmeos, no mesmo trauma que acontece em relação aos seus pais, um deles fica deprimido e se acaba, e o outro irmão gêmeo faz desse mesmo fato, que para um foi trauma, faz desse mesmo fato o trampolim para o seu sucesso. O trampolim para a sua cura. Então, Adler diz, não existe
trauma. Existem fatos que podem ser difíceis, podem ser muito duros, podem ser tristes, dolorosos, o que for. Mas como você reage ao fato é que vai dar o que vai acontecer com a sua vida. E aí, o que a humanidade escolheu? Escolheu Freud como padrão. Porque é mais fácil pôr a culpa em algo externo. É mais fácil justificar a minha dor pelo trauma que eu sofri, a minha infelicidade pelo que aconteceu no passado com alguém ou que alguém fez para mim. A psicologia do Adler é a psicologia individual. É aquela dos estoicos, dos filósofos que queriam mesmo vencer a si próprios. É aquela de Sócrates, a filosofia do conhece-te a ti mesmo e tudo mais será dado. É a filosofia da vida de Gandhi, que faz da sua vida o exemplo, que faz da sua vida a mensagem, porque não espera que o outro resolva o problema, mas compreende que é só resolvendo-se a si próprio que o problema deixa de existir. E aí a gente já pode fazer a ponte para essa liderança consciente, que é esse olhar para esse líder a partir do exemplo, né, Fernando? Não tem outro jeito de ensinar e não tem outro jeito de contagiar a não ser pelo exemplo. As palavras contagiam, movem, mas o exemplo arrasta. E eu acho que esse líder desse novo tempo, desse novo mundo, é uma visão assim, né? Você vai saber me dizer melhor, mas eu tenho e pode até me chamar de visão poética, mas eu acho que esse líder consciente é um líder amoroso, que está ligado a tudo isso que você está falando, né? Adoro a visão poética. O mundo precisa de um equilíbrio entre razão e poesia, razão e arte. Porque o líder é movido apenas pela mente, está aí, ele constrói bombas nucleares, ele faz guerras, ele constrói holocaustos, ele acumula em detrimento da partilha. E um líder que tem poesia, ele vê beleza em tudo. Então, o equilíbrio. Eu não tenho dúvida que esse líder consciente, esse líder do futuro, esse líder do presente é o líder que tem o amor como pauta, porque é o líder que não é contra nada. É o líder que ele é apenas a favor da vida. E quem é a favor da vida é contrário à morte, que é o mesmo significado da palavra amor. E se eu sou a favor da vida, eu vou respeitar o próximo, eu vou respeitar a natureza, eu vou respeitar as leis, eu vou respeitar os contratos, eu vou respeitar, ponto final. E se eu sou contra, não, mas se eu discordo de que aquele contrato, aquela lei ou aquela convenção não é o melhor para o todo, para o coletivo e para mim, eu vou trabalhar com argumentos, com energia, com exemplos para mudar o status quo. Assim como fez Gandhi, assim como fez John Lennon, que de músico famoso e que cantou Imagine, né, para imaginar um mundo sem fronteiras, um mundo sem religião, um mundo sem guerras, um mundo em paz. E cantou uma música Give Peace a Chance, né, dê uma chance à paz, que deixou a sua mensagem. Precisa ter amor no coração para deixar uma mensagem que alastre, porque as pessoas não seguem mais ordens apenas ou movimentos quando elas estão conscientes por dinheiro ou por obrigação. As pessoas cada vez mais têm aí um movimento nos Estados Unidos, né, do I Quit, do Great Resignation, as pessoas pedindo demissão sem saber para onde ir, mas simplesmente porque não se conectam mais ao propósito das empresas. As pessoas, em vários momentos, de maneira inconsciente, virando as costas para a política, porque acham que isso não é com elas. De maneira inconsciente, né, às vezes ficando deprimida ou ansiosa porque não compreende o que está acontecendo. E as pessoas conscientes buscando a sua paz interior, buscando seu autoconhecimento, buscando como ser melhor para si próprio, para como consequência ser melhor para o mundo, buscando a sua integridade. E é esse líder consciente
que só vai poder liderar alguma coisa se partir do princípio de que primeiro precisa liderar a si próprio. Como é que a gente tem líderes hoje? E aí, quando eu falo de líderes políticos, líderes econômicos, líderes das empresas, líderes comunitários, líderes educacionais, líderes da família, né? Tem liderança é uma característica do ser humano. O professor Stefano D'Anna, um filósofo, foi meu mentor, autor do livro A Escola dos Deuses e autor do livro Um Sonho para o Mundo. Tem uma frase maravilhosa que ela analisou uma vez comigo, que é: 2 seres humanos se encontram no deserto. Um imediatamente lidera, o outro imediatamente segue. A humanidade, ela respeita um líder, ou ela segue um líder. E a questão maior é: a liderança não é de uma pessoa, ela é circunstancial, ela é de acordo com momentos, causas. Então, o grande estudo do momento, né, o estudo de flow, é que a liderança ela pode ser múltipla dentro de uma equipe, de um grupo, se cada um naquela situação necessária trouxer o seu melhor. E eu só posso trazer o meu melhor se eu estiver no meu melhor. Então, como é que hoje a gente tem líderes em todas essas áreas que eu citei, que às vezes o cara é muito bom, por exemplo, numa empresa para dar resultado, dar lucro, ou ele é um líder político que faz acontecer, realiza, constrói, mas aí as relações dele estão destruídas, o cara tá mal com a mulher, mal com o pai, mal com o filho, não fala com o irmão há anos. Se não é as relações, é o próprio corpo, tá doente, tá criando câncer, tá criando problemas cardíacos por conta da alimentação excessiva, açúcar, obesidade, tá doente emocionalmente, tá com depressão, tá com ansiedade, tá emitindo raiva para todo lado. O que adianta ele trazer resultado e ser um ser humano infeliz? O Jim Carrey, aquele ator famoso, trouxe uma frase: gostaria que todo mundo tivesse o poder, o dinheiro e a fama para ver que isso não traz felicidade. Então, esse líder do futuro é um líder que, primeiro, é um líder de si próprio, num caminho da sua própria consciência, no caminho da sua própria integridade. E isso só é possível tendo o amor como pauta, tem nada de poesia nisso, e tem tudo de poesia nisso. É através desse amor próprio, em primeiro lugar, amor ao outro como consequência, que a gente pode liderar-se e ser um líder consciente. Porque, olha, eu vou parafrasear um cara famoso também, um tal de Jesus. Ele disse, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. E a gente costuma interpretar as coisas de maneira parcial, né? Amai ao próximo como a ti mesmo significa: você só vai ser capaz de amar o próximo na mesma razão e proporção que ama a si próprio. Quando você tem dificuldade com o próximo, significa que você está num estado emocional que você não está dando amor, você está pedindo socorro. Amar ao próximo como a ti mesmo, a frase tem que começar: ame-se. E por amar a si mesmo, emane esse amor ao próximo. Jesus viu que não deu certo e que a gente não ia compreender muito bem, e ele completou a frase dizendo: ame assim como eu vos amei, né? Para ver se dava um pouquinho mais de clareza nessa mensagem. Mas é isso, começa com amor próprio e por compaixão amar o outro, e amar o outro significa compreender que não existe o outro, compreender que não tem nada fora e que o outro ser humano ou outro animal, somos todos partes de um todo. Quando a gente olha por fora do planeta, a foto histórica dos astronautas tiraram a primeira foto de fora da Terra, você não vê nenhum ser humano ali. Você não vê nenhum boizinho. Todo. Você vê um organismo só, vivo. Somos células de um todo. Então, que outro é esse? É a mesma coisa de o rim querendo amar o coração como a si próprio, como se o coração fosse outro.
Não funciona sem o outro, né? Nessa teia. E não adianta o rim estar em paz, né? Tá saudável, e o coração não está, vai parar. Total. No fim das contas, todo ato de violência, na verdade, é um pedido de socorro, falta de amor, né? Exato. É um olhar mais simples mesmo. Só tem esses dois estados emocionais para o ser humano, né? Dando amor ou pedindo socorro. Então, quando a gente agride, né, ou é grosso ou age inconscientemente, você pode devolver da mesma forma, dando amor ou pedindo socorro. Total. E esse é o líder do consciente, porque... E por que a gente está falando de líder, né? A importância dessa transformação de era passa por pessoas que estão querendo conduzir para esse novo mundo a sua própria vida e ao coletivo e à humanidade, e trazendo uma clareza do que é possível como uma visão de futuro compartilhada com outros, né? A liderança consciente é o que transforma as empresas, as organizações, as famílias, e tudo mais. Então, é necessário que seres humanos conscientes, pessoas que estejam trilhando sua jornada de integridade, seu caminho de retorno aos valores, de retorno à unidade, de busca da perfeição, estejam conscientes e conscientes simplesmente por estarem com a sua autoobservação mais ampliada, buscando perceber o que já é. Essas pessoas conscientes se transformam em líderes conscientes. E esses líderes conscientes transformam as empresas, as cidades, as nações, as coletividades, pelo exemplo, por ressonância, por compaixão, por amor, por honestidade, por trazer a verdade. Porque tudo que for ausência de valores gera consequências, assim como o livre-arbítrio, que depois tem que ser tratada, corrigida, curada. Então, a única forma de evoluir mais rápido é através da liderança consciente, de uma cultura de valores que começa em cada um de nós. Que bonito. E para ver essa integração, né, Fernando, assim, dessa grande... do desenvolvimento material e todo esse avanço tecnológico que a gente está caminhando exponencialmente aqui, assim, só vai ter significado se tiver caminhando junto com a evolução desse resgate de valores, né? Porque acho que a gente pode realmente, né, caminhando aí para o final, assim, essa fala que você tem aí no seu livro, nos seus vídeos, fica o convite para o ouvinte conhecer o trabalho maravilhoso do livro do Fernando, que já é um best-seller, A Era da Integridade, e tudo que ele coloca aí no mundo é realmente de uma grandeza, assim, imensurável. Mas é a integração, né, dessa evolução, sim, tá tudo certo, do desenvolvimento material, do avanço tecnológico, mas só vai ter sentido se caminhar junto com essa evolução vertical da evolução e da conexão e manifestação dos valores humanos. É essa busca filosófica primordial do ser humano, que é: qual o sentido da vida? Quem eu sou, para onde vou, de onde viemos? São perguntas que derivam dessa... Qual o sentido? Então, hoje as empresas estão falando de propósito, de impacto positivo, e as pessoas buscando, né, qual o meu propósito, como fazer, como contribuir para o bem da humanidade. É a mesma busca que todo ser humano que deixou a sua marca, todo herói na história, todos os filósofos, dos estoicos aos filósofos originais, né, de Platão, Sócrates e dos filósofos da natureza que observavam. É a busca que está intrínseca e criptografada nas pirâmides, nas civilizações que nem temos informação clara na história de onde vieram, e hoje se desdobrando e muito mais profundo que a gente aprendeu nos livros de história. É essa busca de relembrarmos de que somos todos um, não de uma maneira simplesmente metafísica, mas física. A física hoje prova o entrelaçamento das partículas de todo o universo, prova que no vazio existe comunicação, energia, função, prova que tudo está conectado. Então, essa busca de sentido
ela não é possível fora, ela só é possível dentro. E que essa busca de sentido faz com que, mais do que encontrar sentido nas coisas, é fazer com que tudo que existe, que a gente faz, e compreender que tudo isso serve ao sentido da vida. Não existe evolução material, tecnológica, exponencial, que não esteja atrelada à expansão da consciência. Eu achava que era possível isso até um tempo atrás. O ser humano evoluiu tanto, hoje consegue dividir o átomo, e olha aí, não tem consciência e está explodindo a bomba atômica. Só teve a bomba atômica porque a gente tinha um nível de consciência para tal, e só não acabamos com o mundo porque a gente também já tem consciência para tal. E agora vem essa tecnologia toda, e muita gente assustada com ela, com inteligência artificial. Inteligência artificial da década de 1950. A teoria utilizada para fazer a inteligência artificial de hoje é a mesma de 1950. A única coisa que a gente tem mais máquinas mais rápidas e coisa, e machine learning, blá, blá, blá. E aí tem gente, o que vai acontecer com o mundo? Não vai acontecer nada, porque o mundo vai evoluir materialmente na mesma proporção que o ser humano evolui de consciência. E a gente... Por que não evoluiu a inteligência artificial de 1950 para cá? Porque a gente não tinha consciência para perceber. E qual vai ser o papel das máquinas voadoras, das máquinas que transformam as matérias e os átomos, a inteligência artificial e tudo mais, né? As nossas viagens para o espaço, vai servir para o ser humano se transformar cada vez mais em ser humano. E não precisa fazer o papel. Vai servir cada vez mais para o ser humano ter tempo, assim como tinham os filósofos gregos, de pensar, o ócio criativo de Domênico de Masi. Vai ter tempo para o ser humano não ter que trabalhar tanto com coisas que não são necessárias, para ter tempo para olhar no olho de outro ser humano, para ter tempo de evoluir. E vai ter condição de que, com o aparato tecnológico, a gente faça a figura mitológica do centauro fazer sentido, né? Da união do animal e homem, que é a junção do instinto e da razão, e a junção da razão da tecnologia com o coração do homem. E o centauro da mitologia do passado talvez seja o ciborgue da mitologia do futuro. Mas o ser humano continuará e cada vez mais terá a chance de fato, ser humano e se transformar nesse ser humano que já se transformou tanto e que hoje estamos nessa era do conhecimento e da informação e na espécie humana do Homo sapiens sapiens, o humano que sabe e que sabe que sabe. E esse humano que sabe tanto, que tem tanta informação, e a era do conhecimento e da informação, é o mesmo ser humano que está doente da depressão, da ansiedade, do burnout, do suicídio e que não está em paz. Talvez a evolução da consciência venha para um humano, o homo conscious, o humano que não importa mais o que ele sabe, porque a grande questão é transformar conhecimento em sabedoria. Transformar a informação em consciência. E é o humano consciente que transforma a humanidade, é o líder consciente de si próprio e do impacto que causa para toda a humanidade, para o planeta e para o universo, que está tudo conectado. Glória te ouvir, meu querido. Profunda gratidão aí pela sua existência e da sua expansão da consciência e partilhar, viu? Muito importante o seu trabalho no mundo, Fernando. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço, é uma honra. Nossa. Eu só quero deixar uma mensagem assim que eu não disse, que é: eu conheço e acompanho de longe a Unipaz há muitos anos. A minha esposa, a Paola, em 2009, 2010, estava se matriculando para fazer a Unipaz, acho que em Campinas ela ia fazer na época, a gente morava no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. E aí, 2010, final de 2010, a gente engravidou da terceira filha, Clara, isso mudou os planos dela. Então, Unipaz é algo que estava no meu campo assim, há muito tempo. Então, eu sou bem honrado de, nesse momento, estar aqui participando do Mutantes, desse podcast, e podendo compartilhar. E fica aqui o convite para, como a Vivian já disse, ler o meu livro, A Era da Integridade, mas no site escoladaintegridade.com.br tem também bastante conteúdo, inclusive um curso chamado Caminho da Integridade, gratuito. Então, só se inscrever lá, com várias aulas, vários vídeos e bastante coisa aí nas redes sociais. É uma honra estar aqui com você e com vocês.
Que presente essa conversa. Nossa, daria pra gente ficar aqui o dia inteiro, mas como o episódio tem esse limite de tempo, fica o convite mesmo pro ouvinte conhecer o trabalho aí do Fernando. Eu fiquei encantada, emocionada, chorei te ouvindo aí na internet. Então, assim, e acho que é isso, esse convite para tocar corações, né? E falando nisso, Fernando, acho que eu vou ainda te convidar para fechar essa fala aqui com uma inspiração de coração para corações, todo esse trabalho espetacular que você vem fazendo ao longo dos anos. O que você deixaria do seu coração para os corações dos mutantes que vão nos ouvir aqui nesse episódio? Acho que a coisa mais profunda que eu posso deixar é uma simples frase que diz tudo, assim. Eu confio em você. Gratidão profunda por essa simplicidade tão profunda. A confiança é realmente o que vai mudar esse mundo. É um dos valores que leva à integridade, que leva à felicidade. Não dá para amar sem confiar em si próprio. Não dá para amar sem confiar no outro. Confiança é o que está faltando nesse nosso momento de confiar de que está tudo certo, tudo perfeito. De confiar de que eu sou a solução, assim como você é a solução. E de confiar de que nós podemos construir o mundo que queremos viver. E nós podemos ser os seres humanos que queremos ver. Amém. Gratidão, querido. Obrigada. Obrigada por tanto. Obrigada pela oportunidade de te ouvir. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Deixo sempre o convite para você que ainda não conhece a Unipaz, conhecer. A gente tem o site unipazsp.org.br. Estamos aí nas redes sociais sempre trazendo ferramentas, instrumentos, entrevistas com pessoas que estão aí sim já trabalhando por esse despertar, pelo bem viver, por essa cultura de paz. Deixo aí o convite, conheça mais do trabalho do Luiz Fernando Lucas no mundo e a gente se vê na próxima oportunidade de encontro. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.